A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos mais uma vez aqui para aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. E hoje nós vamos aprender um tema muito bacana. Mas antes de tudo, eu quero convidar vocês, para onde vocês estiverem, curve a cabeça de vocês, vamos elevar a Deus um momento de oração. Pai querido, Pai celestial, eu não sei quem está assistindo neste momento, Pai, mas Tu está vendo, Tu sabes quem está assistindo, quem está vendo, quem quer aprender um pouco mais da Tua palavra. Paizinho querido, que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Então, hoje o tema que nós vamos aprender é 10 versículos para você, que será dividido em duas etapas. Essa primeira etapa vai ser 5 versículos e depois vai ser mais 5. Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais extenso. Eu peço a todos que tenham um pouquinho mais de paciência e nós vamos aprender junto. Porque esses versículos é interessante que você esteja gravado, decorado esses versículos para quando você for falar do amor de Cristo para as pessoas. Porque todos sabem que nós jovens, nós temos uma certa dificuldade em ler, né? Ou às vezes temos preguiça ou não gostamos de ler. Então, não vai pegar a Bíblia, não vai ler a Bíblia toda. Então, nós precisamos ter esses versículos em mente, já decorado, memorizado, para quando nós for falarmos, nós já ter esses versículos chaves para que nós possamos aprender. Então, o primeiro dos versículos é em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Eu não vou ler porque vai demorar muito tempo. Esse versículo ele vai nos explicar um pouco mais sobre como nós podemos ter a certeza da vida eterna. Ou você pode ter a certeza da vida eterna, porque quando nós formos falar de Jesus Cristo, nós temos que ter a certeza de quem nós vamos falar. E Jesus, ele nos dá essa certeza. Por que nós vamos ser salvos? Para onde que nós vamos? Nós vamos ter a vida eterna. Então, como que nós teremos certeza da vida eterna? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13, você pode ir lá, dar uma lida, estudar, olhar. Qualquer dúvida vocês me perguntem, que nós vamos estar respondendo cada um de vocês. O segundo versículo, que é interessantíssimo também, que se encontra lá em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, que ali nesse versículo vai explicar o fato de nós estarmos separados de Deus, né? Que por causa da iniquidade todos foram por causa da iniquidade nós fomos destituídos da glória de Deus. Então, nós fomos destituídos já pelo pecado original, já desde Adão, e a humanidade ela veio um aumento crescente do pecado, né, das suas práticas pecaminosas. Então, Romanos capítulo 3, versículo 23, grave muito bem esses versículos, ele vai nos falar, porque nós fomos destituídos sim da glória de Deus. Mas por que também nós fomos destituídos da glória de Deus? Porque lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele vai falar a consequência do pecado, que vai dizer que, portanto, o salário do pecado é a morte. Então, como eu falei antes, pelo motivo do nosso pecado original, lá desde a concepção dos nossos pais, nós fomos destituídos da glória de Deus. E por causa da consequência do pecado, nós recebemos esse salário. Porém, Deus, ele nunca deixa os seus filhos desamparados. E ele nos traz uma solução que está escrita lá em Romanos, na carta de Romanos também, capítulo 5, versículo 8. Até faço questão de ler este versículo. Romanos capítulo 5, versículo 8 é a solução de Deus para nos livrar da consequência do pecado e para nos livrar da destituição da sua glória, para que nós possamos se ajuntar ainda mais à sua glória. Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O versículo 9 vai dizer assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então, essa é a solução de Jesus para as nossas vidas. E quando você for falar do amor de Jesus para as pessoas, para os jovens, para os teus amigos, para os teus colegas, nós precisamos ter na memória, na mente, esses versículos. Temos que estar gravado na ponta da língua para que nós possamos falar. E além de ter esta solução, a palavra de Deus ela nos mostra um propósito de Deus para nossas vidas. Porque cada um tem um propósito. Eu tenho meu propósito, o propósito da minha vida aqui secularmente. Cada um de vocês tem um propósito também. Mas Deus, ele tem um propósito ainda maior para nós. E esse propósito, ele está escrito lá em João, capítulo 3 e versículo 16, que eu diria que isso daí é o versículo chave de toda a Bíblia, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para todo aquele que nele crê, para que não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. Ou seja, esse é o propósito de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, porque Ele deu o seu Filho, Ele teve um plano perfeito. Jesus foi o plano perfeito para minha e para a tua vida, porque Ele não quer ver nós pereçamos, Ele não quer que nós sejamos condenados, mas cabe uma escolha nossa, minha e tua. Então, só recapitulando, né, os versículos, para que vocês venham gravar na mente e gravar também no coração, porque a boca fala tudo aquilo que o teu coração está cheio. A palavra de Deus diz. Então, o primeiro versículo é 1 João, capítulo 5 e versículo 13, que vai dizer assim, que se nós poderemos ter a certeza da vida eterna. Qual é a certeza da nossa vida eterna? E o próximo versículo também está lá em Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Procure na tua Bíblia, leia, acompanhe esse vídeo através da tua Bíblia. Que em Romanos 3 e 23, ele vai explicar o fato de nós estarmos separados da glória de Deus, ou separados de Deus. Em Romanos 6 e 23, ele vai falar a consequência do pecado nas nossas vidas. Então, você leia, medite e, como eu falei, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição de vocês. E o quarto versículo, ele já vem nos apresentando uma solução para as nossas vidas, que a partir do momento que lançamos, apresentamos, né, para aqueles que estão nos ouvindo, que nós apresentamos a consequência do pecado, que nós apresentamos o fato de que nós estamos ou nós estivemos separados da glória de Deus, a consequência do pecado, e a maioria vai dizer que não tem a certeza da vida eterna. Eles vão gaguejar, vão falar, mas nós vamos tratar isso daí mais para frente, quando nós abordar o tema, o que é a vida eterna. Então, o próximo é a solução de Deus, que está lá no mesmo livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. E o propósito de Deus, a partir do momento que você mostra o plano de Deus, porque para todo plano tem um propósito. Então, Deus ele teve um plano. Aí ele vai mostrar um propósito, né? O propósito de Deus para as nossas vidas. Que Ele nos amou tanto, de tal maneira, que a única solução que Ele teve, o único propósito, projeto que Ele teve, foi de entregar o seu Filho único, por amor às nossas vidas, por amor à minha vida e à tua vida. Está lá no livro de João, capítulo 3 e versículo 16. Amém? Amanhã estaremos falando sobre os outros 5 versículos que vai fechar todo esse tema de 10 versículos para você. Procure treinar, ler esses versículos, pratique e tente memorizar esses versículos. Porque quando você estiver falando do amor de Cristo para aos ouvintes, para as pessoas, você vai
falar estes versículos chaves, para que não precise ela estar lendo a Bíblia, percorrendo a Bíblia toda. De momento, é preciso sim ler a palavra de Deus, mas a princípio grave isso no teu coração, na tua mente, que você vai se dar muito bem nos teus evangelismos e quando você propagar o amor de Cristo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, até amanhã, em nome de Jesus.